Oi, pessoal, bom dia. Mais um DSS aí com vocês, Diálogo Semanal de Segurança. Sempre a gente vem tratando de temas aí relacionados a alguns pontos importantes que a gente precisa melhorar, né, no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre o rotograma. Rotograma, que é um documento de avaliação de risco. A gente tem aqui em nossas mãos, ó, modelo de um rotograma, vocês podem ver aqui, ó, base Maceió para base de Suape para Maceió. Esse documento aqui, ele fica lá dentro do seu Acônitos, aquele sistema que você faz o checklist todos os dias antes de ir para a sua viagem. Checklist pré-viagem, né? A gente tem lá uma aba só de rotograma. E é importante a gente falar hoje aqui com vocês sobre isso, falamos ao vivo, né, no DSS presencial também, sobre isso, porque é um documento que a maioria dos motoristas não consulta. E a gente precisa consultar esse rotograma, precisa estudar esse rotograma antes da gente sair, por vários motivos. Um deles é esse aqui que está descrito lá na apresentação que a gente fez pessoalmente, né? Estudar o rotograma é fundamental, principalmente para quem atua na área de transporte, logística e segurança operacional, né? Ele não é apenas um mapa, então a gente tem que ter na nossa cabeça que o rotograma não é mapa de rota. Rotograma é um documento que foi feito por trás por um motorista monitor que saiu no mesmo caminho que você segue, avaliando todos os riscos daquele percurso. Onde eu devo parar com segurança, qual a estrada melhor da gente trafegar com um caminhão desse porte. Tem telefones de emergência nesse rotograma. Tem os pontos críticos, né, os que vocês precisam redobrar a atenção. Tem cercas eletrônicas. Então, é um documento que tem um desprendimento de energia do motorista monitor antes que você saia para a rota. Para que você faça essa rota com segurança, indo para o cliente e voltando para a garagem. Assim você vai proteger a sua vida e a dos outros também aí ao seu redor. E aí, muita gente sai para essas rotas, às vezes até a primeira rota, e não sabe para onde vai. Não pergunta a ninguém, não consulta o rotograma. É obrigatório que o setor de operações entregue para todos vocês o rotograma antes de você seguir viagem, porque ele garante que você vai seguir por uma rota que foi estudada por uma pessoa que cuida de você, que é o motorista monitor. Então, ele sai com um documento fazendo toda a avaliação de risco. Para isso, no final, gerar esse documento, que é um rotograma, não é o mapa. Esqueçam o mapa. É o mapa por onde a gente vai seguir, não é só o mapa. A gente tem que pegar ele, folhear ele, como a gente tem aqui o modelo de um rotograma, tá vendo aqui? Tem várias páginas no rotograma. E lá, no Acônitos também, você vai rolando lá a telinha e vai vendo tudo que é necessário para você estudar aquela rota por onde você vai passar. E vai chegar nessa página aqui. Como eu falei, precisa estudar o rotograma antes de seguir viagem. Se tiver dúvida de como você estudar o rotograma, que eu vou explicar agora, ainda assim, ficar alguma dúvida, leiam mais uma vez, que para a gente aprender as coisas, só precisa ler. E todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo sabe ler. E aí, quanto mais a gente lê, a gente aprende. E se tiver dúvida, mesmo assim, procura o motorista monitor Washington, motorista monitor Jonathan ou o motorista monitor Amaro para sanar as suas dúvidas e você só seguir quando você tiver a certeza para onde você vai, tá? Então, aqui vai por que, em primeiro lugar, a gente precisa estudar esse rotograma. Ele detalha o trajeto com informações importantes, certo? Como curvas perigosas, trechos com riscos de acidentes, pontos de parada seguro, áreas urbanas e escolares. Então, tudo isso está descrito. Onde? Aqui nessa área do rotograma, tem falando, aqui são as placas de sinalização, e nesse lado aqui, começa a distinguir todas as BRs por onde você vai passar aqui, o trecho que você vai passar, e esses numerozinhos aqui que vocês estão vendo, que será isso aqui pintado de amarelo, né? Isso aqui são as cercas eletrônicas, todas elas demarcadas, numeradas, de acordo com o que está cadastrado no sistema da empresa. Então, onde tiver esse pontinho amarelo aqui com o número, isso quer dizer que é uma cerca eletrônica e eu tenho que passar nessa velocidade máxima aqui, ó. Nesse caso aqui, 40 km por hora. Pode ser uma alça,
uma rotatória, pode ser um local muito crítico, onde tem muitos pedestres, usuários vulneráveis, né? Ali, uma área que é muito conturbada, muito engarrafada. Então, aqui, você precisa estudar até a próxima parada que você vai fazer. Porque aí você vai visualizar como é que vai seguir a sua rota de acordo com o que está descrito aqui na partezinha azul da frente do seu rotograma. Mas você pode usar o GPS? Não pode usar o GPS, porque um dos hábitos de direção segura que a nossa empresa determina é que você ande motor ligado, celular desligado. E o GPS ele foi feito para veículos pequenos. Dentro do GPS, inclusive, quando você abre e coloca uma rota lá, ele dá a opção, várias opções, de você ir andando, de você ir de bike, de você ir de veículo. Mas o veículo que tem lá não é esse que você dirige. Não é o tipo do caminhão que a gente transporta o produto que a gente vende para o nosso cliente, né? Então, ele vai ajudar o rotograma, porque você não pode usar o GPS. Então, o rotograma vai te dizer exatamente o que o GPS diz, mas você tem que estudar, tem que ler. E esse rotograma está lá. E se não tiver lá no Acômetros alguma rota que você vai fazer, você vai solicitar antes de tudo, antes de sair, ao pessoal da operação. Ok? Seguindo aqui, o que é que pode acontecer também quando você está com esse rotograma aí em mão? Vai reduzir as suas violações. Com o estudo, o motorista respeita os limites de velocidade específicos, né? Segue corretamente os pontos de controle. E aí o resultado são menos infrações e mais conformidades. Então tem, como eu falei, outras áreas aqui do rotograma que são as placas, né, Washington? O Washington está aqui comigo hoje no DSS, ali, ó. E mais para cá um pouquinho. E aí, ó, aqui tem as placas de sinalização. O que mais, Washington? Isso. Aqui embaixo tem As placas, as paradas também, a velocidade compatível aqui de cada trecho. regras gerais que a gente tem que fazer. Então, tem algumas informações de regras gerais. Rota alternativa. A gente não usa a rota alternativa. A rota é essa que está aqui na frente. Se tiver alguma rota alternativa, vai ser avisado pelo motorista monitor ou pela operação. E se você sugerir alguma rota alternativa, porque tem algo acontecendo no seu caminho do rotograma, você tem que parar no local seguro, entrar em contato com a empresa e a equipe toda em conjunto vai analisar essa rota alternativa e vai autorizar você a sair. Por quê? Isso aqui, ele é repassado para a gerenciadora do seguro da gente. Por que a gerenciadora tem que saber? Se algum bandido lhe assaltar, parar você na rua e desviar, ele não sabe qual é a rota que você vai. Ou ele vai desviar por uma rota que não é essa, ela vai o seguro vai ser acionado, né? Porque está lá mapeado, vai ver que você está numa rota diferente, você não entrou em contato com a empresa e pode ser um assalto. Então ele vai parar, vai bloquear o carro. Certo? Outra coisa, está indo lá na sua rota e identifica algo que precisa mudar. A análise foi feita há muito tempo pelo motorista monitor, ele saiu antes, tudo bem, mas o ambiente ele é mutável, né? Muda, residências aparecem, indústrias aparecem, postos de combustíveis novos, né? Bem lembrado aqui por Washington, e a gente precisa saber dessas mudanças e como é que vocês podem ajudar fazendo essa comunicação. Aqui na última página do rotograma tem esse QR Code com as linhazinhas lá, ó. Você aponta a câmera do celular para o QR Code, ou se não quiser, liga para o pessoal aqui para avisar sobre essa mudança e a gente fazer uma nova avaliação de risco para que a rota fique melhor ainda para você. Sempre com a intenção de melhorar o seu trabalho, melhorar a sua ida para o cliente e o seu retorno aqui para a garagem, ok? Continuando aqui ainda com o rotograma, mais eficiência operacional a gente ganha quando a gente estuda esse rotograma também. Mais uma vez lembrando para vocês, ó, bem de pertinho. Rotograma não é mapa, não é o mapa. A gente faz um estudo da rota, analisando os riscos, para poder criar esse documento aqui, com todo carinho, para que vocês sigam e a rota seja feita com segurança. É uma prevenção de acidentes para todos que estão indo para os destinos que tem aqui descritos no rotograma, certo? E aí, você fazendo isso vai gerar o quê? Mais eficiência operacional. Evita caminhos mais longos ou inadequados. Reduz o consumo de combustível, porque a gente já sabe qual é a rota que a gente vai. E melhora o tempo na entrega. A operação fica mais econômica e produtiva e segura, né? A gente sabe disso. Padronização das rotas, ela gera o quê?
controle da operação, facilidade da gestão e melhor rastreabilidade. Quando a gente entrega isso aqui para a gerenciadora de seguro, ela está rastreando o nosso veículo, está ajudando, a gente paga mensalmente o valor para fazer essa rastreabilidade, para manter a segurança do motorista. A peça mais importante nisso tudo é o motorista, que tem que voltar para casa com segurança, tá? Então, antes de você iniciar a sua viagem, se prepara, pega o teu rotograma, estuda. O profissional ele fica mais seguro porque ele já conhece o caminho, porque ele olhou, ele consultou e vai rodar, vai saber onde ele vai parar com segurança, vai abastecer nos locais autorizados, vai descansar no local seguro, né? E aí vai ter mais segurança na execução daquela viagem, porque ele está conhecendo todo o trecho. Quando a gente estuda algo, qualquer coisa que seja, e a gente conhece o que a gente está fazendo, como eu estou fazendo aqui agora, eu conheço o documento. Então, eu estou falando com propriedade. E você vai fazer com propriedade quando você conhece a rota também. Vai fazer a sua direção, a sua viagem com mais segurança, porque você conhece por onde você vai passar. Tá certo? Quer complementar alguma coisa, Washington? Sempre quando for fazer uma viagem, fazer o planejamento, né? Junto com o rotograma, estudar o rotograma, fazer um parâmetro junto com o seu monitor. Não custa nada, pessoal. 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos ali, paradinho ali, a gente tirar as dúvidas sobre essa questão da onde você vai rodar, onde você vai trafegar com o carro, entendeu? Isso é bom, você ter essa acessibilidade e tirar dúvida, né? Aproveitar e ligar, se caso precisar. E tiver uma dúvida aqui no rotograma, que esse documento aqui foi gerado para você, motorista, e ter mais segurança na rota, você liga para o seu monitor e ali ele vai tirar você todas as dúvidas, os pontos de parada, né, autorizados. Caso também um ponto observar, se o seu horário não der para chegar no ponto desejado, se planeje, cara, vou parar aqui meia hora antes, 40 minutos, uma hora antes, porque eu tenho que ter a possibilidade de uma viagem segura. Entendeu, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. E aí, gente, o outro assunto que a gente vai falar é sobre frenagem brusca. É um assunto que a gente vem batendo aí já há quase 4 DSS. A gente precisa reduzir as violações de frenagem bruscas e estamos reduzindo, né? A frenagem brusca é o quê? É a falta de atenção, pela falta de previsibilidade, falta de antecipação, excesso de confiança, avaliação errada do condutor aí na rota, negligência, imprudência, imperícia. Então, a gente sabe que temos que manter uma distância de segmento do veículo da frente para evitarmos as frenagens bruscas. Mas quem criou essa frenagem brusca, pelo amor de Deus? Frenagem brusca é a gente que faz. Eu dou uma freada, reduzo uma velocidade, um tempo de km, num determinado tempo também, que vai fazer com que eu possa me deparar com situações inesperadas e me envolver num acidente. Então, se eu não tiver uma distância segura do veículo da frente, eu não consigo ver o cenário completo lá à frente. Se eu não estiver verificando meus retrovisores, vendo a intenção dos usuários da via, eu não consigo frear suavemente se algo acontecer inesperadamente. Porque a gente às vezes está indo na via, Washington, e tem carros querendo passar a gente. E aí a pessoa, ao invés de diminuir a velocidade e deixar ele passar, ele vai querer medir forças com aquela pessoa que está ali. E não precisa isso. A gente não precisa, não pede que você ande rápido. E tem alguns parâmetros de telemetria que vocês precisam conhecer. Principalmente esse de frenagem brusca. Como é que é considerado uma frenagem brusca? Quando eu estou acima de 20 km por hora, ou acima de 20 km por hora. E aí eu dou uma frenagem, né? Freio o veículo e eu baixo 12 km em 1 segundo, é considerado já uma frenagem brusca. Então, qual é o parâmetro da frenagem brusca? Voltando aqui, repetindo para vocês. Vamos lá. Freiei. Pisei no freio, baixei 12 km em 1 segundo, é considerado uma frenagem brusca se eu estiver acima de 20 km. 20 km por hora, tá? E não precisa a gente estar fazendo esses tipos de freadas, né? Praticar aí a frenagem brusca, porque a gente precisa só ter calma no que a gente for fazer. Atenção no que for fazer. Está passando por trechos novos que você não sabe se tem lombada. A gente sabe que as avenidas, as rodovias, às vezes aparece a lombada e
próprio governo não sinaliza aquilo ali. Então, vai devagar, se você não conhece, presta atenção, foca no que você está fazendo lá na frente. Porque aí, você, atento ao cenário, você vai ver a distância e já vai frear com tranquilidade, com suavidade, para que não provoque a frenagem brusca. E a gente precisa realmente reduzir isso tudo. E continuar aplicando os 5 hábitos de direção segura, acreditando nesses 5 hábitos de direção segura. Tá? O primeiro hábito é mantenha a distância de segmento, pratique velocidade compatível, use o cinto de segurança, motor ligado, celular desligado e não dirija sob fadiga. Quando a gente fala sobre fadiga, remete ao nosso programa Sigo Bem. Sigo Bem é o programa que já está falando por si só no seu nome. Eu só sigo se estiver bem. Fadiga não é só sono. Fadiga não é estar bocejando o tempo todo e querendo dormir. Não é só isso. Fadiga é você ter tomado alguma medicação sem prescrição médica e estar tonto, com mal-estar. Né? É o estresse do dia a dia da gente, muitas preocupações na cabeça. Então, é uma fadiga emocional que causa ali naquele momento. Então, são vários fatores que levam a você não se concentrar no que você está fazendo. Eu preciso parar, porque se acontece alguma coisa no trânsito, se você apaga porque deu a fadiga muito grande, né? O estresse era muito grande, e aí você cochilou na hora que estava dormindo, esse caminhão ele vai sozinho no trânsito. Imagina se vem uma família lá do outro lado, que não tem culpa disso, que não sabe do que está acontecendo, e você vai, invade a faixa e bate de frente com aquela família toda. Porque você não teve a humildade de parar e dizer, eu não posso continuar, não consigo continuar. Tenho que parar no local seguro, avisar o pessoal da empresa, pede ajuda que a gente vai te ajudar. Tem uma equipe toda aqui para ajudar vocês. Aquela câmera de fadiga que tem no caminhão é para ajudar vocês. Tá? Tem a regra dos 4 segundos também. Então, eu tenho que manter meu foco sempre à frente, porque eu tenho que esperar o inesperado sempre. Se eu olhar para os retrovisores, eu tenho que voltar rapidamente minha visão para frente, menos de 4 segundos. Porque senão vai subir um evento de olhar fora da via. E o pior, eu posso me envolver num acidente. Que suba o evento não é nem tão importante. O importante é que você precisa ficar olhando para frente, para poder ter atenção de algo que pode acontecer lá na frente. Tá? Então, foco na frente. Se for olhar para o painel, olha, mas retorna. Se o carro tiver com problema e você tiver que olhar muito para o painel, quando chegar, abre um OS para a gente tratar desse assunto. Ok? Que a gente quer que vocês estejam bem. Vá para o cliente com segurança e volte com segurança também. E recebemos aqui também da Raizen um informativo sobre o fim do ano safra Raizen. Passamos aí por mais uma safra completa da Raizen com 0 acidentes. E a gente teve, inclusive, 2 representantes aí num rodeio, né, que está hoje fazendo a sua prova, né, lá em São Paulo, representando todos os motoristas, os bons motoristas, né, que nós temos, porque somos 0 acidentes. Vocês também fazem parte dessa conquista da LVA. Porque se tivesse acidente, a gente nem ia participar. Um acidente com qualquer um. 2 só foram sorteados, escolhidos entre 0 violação, porque tinha só 2 vagas. Mas se tivesse vagas para todos que são 0 acidente, iria muita mais gente. Tá? E aí eles mandaram para a gente, só reforçando, que alguns pontos de atenção que a gente precisa manter após o término desse ano safra também. Que redobre a atenção, né, dessas suas atividades, sempre siga as regras de segurança e os procedimentos, mantenha a guarda alta por todo o tempo, tá? Avalie sempre o cenário por onde você vai passar. Então, essa avaliação do cenário, além de você estudar o rotograma, é feita na hora, quando você está ali transitando, né? Lembre-se de usar esses 5 hábitos que a gente acabou de falar agora. Vamos encerrar aí mais um ano, a gente já encerrou um ano com segurança, a condução foi segura, precisa manter-se segura, né? E se sentir algum sinal de fadiga, não continua. Tá? A gente precisa confiar que você está atento a tudo isso que a gente vem falando todas as semanas aqui com vocês. E aí vem o resultado geral da LVA, para vocês entenderem. Nós tivemos 29 eventos apenas. Esse foi um resultado muito bom, um resultado satisfatório. Foi o melhor resultado da LVA de todo o ano. E aí a gente teve, o que a gente falou agora há pouco, 13, o nosso maior ofensor foi 13 freada brusca. Só para que vocês entendam, esse número 13 aí é aquilo que a gente entendeu após a avaliação, que é as reais.
aquilo que não estava, a freada brusca que estava no controle do motorista. Esse resultado está extraído. O que foi um cachorro que entrou na frente, o que foi um boi que entrou na frente, uma moto, um carro. A gente começa a criar a questão das IQAs. Nessa freada brusca aqui de 13 violações, tem uma violação que o motorista parou às pressas para urinar. Cometeu uma freada brusca. E até nós passamos o vídeo dele aqui no DSS. Só para que vocês entendam. Tem violações que a gente fica tentando entender, meu Deus, o que foi que o camarada estava pensando naquela hora? Eu sei que você às vezes tem a necessidade de urinar, mas tudo que for fazer, faça com bastante segurança para evitar a violação. A violação já é uma regra do parâmetro para que você dirija com segurança. Velocidade em pista seca foram 7. Detecção de objeto solto, a gente está tendo estava zerado, mas agora voltou a ter. Então tenham cuidado, porque bolsa atrás da cadeira, se tiver solta, é um objeto solto, uma franela é um objeto solto, parâmetro de cerca eletrônica, nós tivemos 2, pista molhada, 1, cinto de segurança. Esse caso aqui foi um motorista que estava com ele fora, né? Foi o caso do motorista que estava com ele meio solto, assim, puxado, e aí acaba detectando que está sem cinto de segurança, e jornada diária de 12 horas. Aqui já é o BRAG. O BRAG tem o perfil dos 5 hábitos de direção segura. Esse aqui é um programa da Alisat. E aí é a mesma metodologia da raiz, né, dos 5 hábitos. É um método de gestão para reduzir os acidentes rodoviários e conscientizar todos os nossos motoristas a importância de reduzir os excessos de velocidades e diminuir as freadas bruscas e acelerações bruscas. Então, é importante a importante ferramenta com o objetivo de reduzir, não e ter uma nota 0. A intenção da gente é ter 0, mas o BRAG ele trabalha dessa forma. O BRAG não é uma ferramenta punitiva, e sim educativa. Essa é a visão do BRAG. Propositalmente da cultura de segurança no trânsito. Cuide bem das pessoas que estão ao seu redor, cuide bem do seu passageiro, do usuário vulnerável que está do lado, aquele cara que não tem experiência, que não tem treinamento, e sigam todos com Deus. Essa é a minha palavra final. Deus te abençoe. É só uma palavrinha rápida para vocês. Ainda temos cerca de 20 motoristas, um número que ainda falta assinar o espelho ponto. Qualquer dúvida, procure o monitoramento. Qualquer necessidade de apoio, procure o monitoramento. Quem ainda não assinou o espelho ponto, procura aí assinar para ficar tudo ok. Obrigado. Isso, e assistam os DSS no Acônitos, tá? Quando eu lançar lá, já lancei da semana passada, não esperem para a semana seguinte para assistir. Depois do almoço, dá uma paradinha, avisa a operação e assiste o DSS. Se tiver dúvida, não estiver funcionando o celular, liga para a gente. E os bafômetros, 2 a cada mês também. Fiquem atentos aí para não deixar de fazer os bafômetros.